Olá pessoal, eu sou o professor David Oliveira e essa é mais uma de nossas videoaulas do curso de Cálculo de Probabilidades. Hoje a gente vai trabalhar o conceito de duas funções que são muito importantes para o estudo de probabilidades, que são a função densidade e a função probabilidade, aplicadas no contexto de variáveis aleatórias, né? A gente vai ver inicialmente no roteiro desta videoaula um plano geral a respeito de todos os conteúdos que são demandados para a gente construir a ideia de função densidade, ou pelo menos que desembocam no conceito de função densidade e função probabilidade, as duas definições, tanto de função probabilidade inicialmente e depois de função densidade. E por fim, a gente vai ver algumas propriedades que são aplicadas aos dois tipos de função, bem como que em todos os itens a gente vai ver exemplos associados. Muito bem, iniciando o plano geral, a gente parte, né, uma etapa inicial que é boa para se estudar a probabilidade, parte de uma revisão, né, porque não é propriamente um conteúdo associado a cálculo de probabilidades, de teoria de conjuntos e de fundamentos de contagem, né? Teoria de conjuntos porque o cálculo de probabilidades, né? A teoria de probabilidades se fundamenta em cima de conjuntos e contagem porque por vezes a gente vai ter a necessidade de contar, de enumerar, de saber quantos elementos esses conjuntos têm, principalmente em conjuntos enumeráveis. Bem, o início da teoria de probabilidades, se a gente puder pontuar, ele starta, né, ele começa quando a gente trabalha com a noção de experimento aleatório, que basicamente é um fenômeno que a gente vai observar e cujo resultado é incerto. A gente não sabe, os resultados não são determinísticos, a gente tem um grau de incerteza sobre a observação dos resultados desse fenômeno. A partir da definição de experimento aleatório, a gente tem a definição do espaço de probabilidades, que é composto por três, né, eixos, vamos dizer assim. Um espaço amostral, definido a partir do experimento aleatório, uma sigma-álgebra, que é definida a partir do espaço amostral, e, por fim, a definição de função probabilidade, que é uma função que tem como domínio a sigma-álgebra, definida a partir do espaço amostral, e leva num valor de probabilidades, ou seja, no intervalo entre 0 e 1 como contradomínio. Posteriormente, a gente definiu ou define a ideia de variável aleatória, né, definida a partir do espaço de probabilidades, né, em particular do espaço amostral. A variável aleatória é uma função, né, que tem como domínio o espaço amostral e contradomínio o conjunto dos reais, né? Então, é a etapa subsequente à definição de variável aleatória, porque a gente já tenta isolar o estudo de probabilidades do fenômeno em si que a gente está estudando. A variável aleatória serve para isso, né? Ela serve como um modelo para se fazer esse tipo de estudo. A partir da variável aleatória, a gente define a função de distribuição acumulada, que basicamente é uma função que orienta, né, ou que ela calcula, né, ou formaliza a probabilidade de valores sobre a variável aleatória. Percebe que como a variável aleatória define o espaço amostral, a definição dessa EFão, que é, por sua vez, uma probabilidade x, ela vai estar intrinsecamente ligada com essa função probabilidade do espaço de probabilidades. A função f de x, né, ou a FDA também, que a gente está usando ao longo dos vídeos como notação, ela é uma função que tem como domínio conjuntos reais e o contradomínio
o intervalo entre 0 e 1. Naturalmente, essas funções, tanto a função probabilidade quanto a f1 de x, elas têm propriedades que a gente não vai discutir. A ideia é só pontuar esse caminho até chegar na definição que a gente vai ver nesta videoaula, que é a função probabilidade e função densidade. Elas vão ser, como notação, né, uma função finho de x, né, ao contrário, ou não ao contrário, mas diferente da função de distribuição acumulada, que é f1 de x. E a gente vai ter dois casos, a função probabilidade, também chamada de função massa de probabilidade, e a função densidade, que vão trabalhar, respectivamente, nos casos de variáveis aleatórias discretas e contínuas. Muito bem, então vamos ver inicialmente a função de probabilidade, tá? Aqui eu coloquei o termo também que é comum aparecer em inglês, né? Mass Probability Function. E o que ela faz, né? Ou qual é a definição da mesma? Seja uma variável aleatória discreta, x, então é bom pontuar isso, as funções de massa, ou funções de probabilidade, elas são associadas a variáveis aleatórias discretas, tá? Portanto, o conjunto de valores é enumerável associado a esta função. Então, uma função, né, ou sua função probabilidade f de x, f' de x, é dada por... Então, eu vou ter uma função associada a uma variável aleatória. A f' de x está colocada aqui. Qual que é a definição dela? Aliás, antes da definição, de forma análoga a f1 de x, a fda, eu tenho que... uma notação que é convenção, usar um índice aqui para identificar a variável aleatória, portanto é maiúsculo esse índice, e aqui o valor, na verdade, que é o argumento da função, que são valores possíveis da variável aleatória, em minúsculo, aqui dentro do argumento da função. Bem, qual a definição da f1 de x, da f' de x? A f' de x ela é a probabilidade de x ser igual a um valor x para todo valor x desta variável aleatória. Bem, relativamente simples, né? É só eu buscar o valor de probabilidade de um x, ou uma função, que informe sobre os valores de probabilidade de x. É importante, né, ressaltar que tem uma diferença em relação a f1. A f1 é menor ou igual, e aqui a gente está tratando simplesmente da igualdade. Bem, vamos fazer uma relação entre a função de probabilidade e a função fda, que é a nossa função de distribuição acumulada. É importante ressaltar que uma vez que eu tenho a f1 de x, ou seja, a fda, eu posso obter a f' de x. Como que eu faço isso? Através dessa formulação aqui, ó. A f' de x vai ser igual ao limite de f1 de x no ponto x', que é o do argumento da função, menos o f1 de x no ponto x' menos epsilon. Ou seja, um ponto muito próximo desse primeiro x aqui, ó, com uma pequena variação epsilon, onde esse epsilon tende a zero. Portanto, é um valor um pouquinho menor do que o valor de x aqui. Como a gente tem, por construção da função, isso, da função distribuição acumulada para os casos de variáveis aleatórias discretas, acaba que esse valor obtido aqui vai ser a probabilidade do x ser igual da variável aleatória x ser igual a esse x específico. De forma análoga, se eu tiver a minha f' de x definida, a f1 também pode ser encontrada, pode ser obtida. Como? Basta eu tomar, então a f1 de x vai ser igual ao somatório da f' de x, aplicados a valores i, onde o i ele vai variar, na verdade, ele vai pertencer ao conjunto de todos os valores de i menores ou iguais a x, para todo i pertencente ao conjunto espaço-amostral. Então, basicamente, é somar todas as probabilidades de x para valores menores, aliás, desculpa, as probabilidades
para valores menores ou iguais ao x limite aqui que está funcionando como uma referência. Isso informa muito, por quê? Porque acaba sendo redundante, né? Eu conhecer a f1 de x, eu conheço a f', eu conhecendo a f' de x, eu conheço a f'. Então, essas duas informações são duas formas de representação de um cenário de incerteza sobre uma variável aleatória. E formas equivalentes, é bom que se diga. Vamos ver um exemplo. Então, aqui eu estou partindo inicialmente de uma FDA, que a gente já conhece a definição. A FDA, então, seja uma variável x, uma variável aleatória, com o ômega aqui, x eu estou colocando um espaço numerável com 3 valores, né, para ficar simples, 0, 1 e 2, tá? E a FDA da forma, ou seja, a função de distribuição acumulada. Então, a FDA está dada aqui, então ela vai ser 0 se o x for menor que 0, então, descrita nesse trecho aqui em vermelho. 0,3 se o x estiver entre 0 e 1, intervalo fechado em 0, aberto em 1. Então, nesse intervalo aqui, ó, valores entre 0 e 1. A altura, né, a f1 de x vai estar em vermelho aqui. 0,8 se o valor estiver entre 1 e 2. De maneira análoga, a gente tem a continuidade à direita, que é presente nas funções de distribuição acumulada. Então, valores entre 1 e 2, valor de 0,8. E, finalmente, o valor de 1, né, para o caso da variável aleatória assumir valores maiores ou iguais a 2. Então, a gente tem aqui, para fechar, obedecendo todas as propriedades de uma FDA. Por que eu fiz a definição dessa FDA como exemplo? Porque a gente vai obter a f' de x em função dela. Vamos, inicialmente, obter a f' de x para um ponto só. Então, qual que seria a f' de x para o valor de 1, né? A f' de 1 aqui. Bem, por definição, ela é a probabilidade do x ser igual a 1. Se a gente usar a nossa regra, ela vai ser o limite de f' de x aplicado a 1 menos o f' de x aplicado a um valor muito próximo de 1 aqui, pela esquerda. Um pouco menor, mas muito próximo de 1. Portanto, esse epsilon aqui, ó, tendendo a 0, ele faz com que esse valor seja um valor muito próximo de 1. Vamos avaliar esses valores. Então, inicialmente, o 1 aqui, ó, ele está aqui, ó, né, ao longo do x. Como ele é argumento, a gente sabe que o f' de 1 aqui, por conta da continuidade à direita, ele não vai ser 0,3, ele vai ser o 0,8 aqui, ó. O intervalo está fechado aqui no 1, né? Para a função nesse regime aqui, ó. Então, a partir daqui, ó. Então, ele vai ser 0,8, naturalmente. O f' de 1, 0,8. Agora, se eu tomar aqui o argumento do segundo termo da diferença, que é o 1 menos epsilon, e lembre-se que isso aqui é um limite, então a gente está fazendo esse epsilon tender a 0, né, pela direita, né, nesse caso aqui, de maneira positiva. Então, acaba que o 1 menos epsilon vai ficar aqui, ó, em uma região muito próxima de 1 aqui, ó, né, ele vai ser um ponto que se aproxima infinitamente de 1 aqui. Só que, lógico, não vai ser o 1. Portanto, o valor dele vai ser 0 para qualquer valor aqui, né? Aproximando infinitamente de 1, o f' de x dele vai ser 0,3, porque a função vai estar sempre pontuada aqui, ó, no 0,3. A altura aqui para qualquer ponto escolhido nessa região rosa que se aproxima, né? Não a região rosa, mas para esse ponto aqui que se aproxima infinitamente de 1. Fazendo a diferença, 0,8 menos 0,3, a gente tem 0,5 como resultado. Portanto, o f' de x, ou seja, a função de probabilidade de x aplicado ao valor 1, é igual a 0,5. Se a gente fizer de maneira análoga e aplicar para os outros valores de x, a gente pode obter a f' de x assim, ó. Primeiro, se o x for igual a 0, o valor da f' de x vai ser 0,3. Mesmo processo, só reaplicar. 0,5.
qual a gente já tinha obtido, se o x for igual a 1, então a gente tem o valor da probabilidade do x, da variável aleatória x assume o valor 1 como 0,5 e 0,2 finalmente, se o x for igual a 2. O processo é análogo ao processo que a gente viu anteriormente. É claro que eu posso também obter f1 de x a partir da f' definida, que é o caso aqui. Se a gente lembrar da definição da f1, a f1 de x ela é a probabilidade do x, né, da variável aleatória, ser menor ou igual a um patamar, nesse caso aqui 1, que é o argumento da função. Pela nossa definição, né, a gente sabe que a gente pode obter a f1 de x a partir da f', que já está definida aqui, né, que a gente construiu. Então, como que a gente faz? Basta eu tomar o somatório, né, o somatório da f' de x, aplicado a i, onde i pertence ao conjunto de valores menores ou iguais a 1, que é o limite aqui tomado no argumento. Se a gente pegar, nesse caso aqui, o x já está substituído, ele é igual a 1, né? Então, eu tenho nesta variável aleatória dois valores que são menores ou iguais a 1, que é o 1 e o 0. Que é justamente isso que eu estou fazendo. Ó. Peguei o conjunto e explicitei ele aqui no caso dessa variável aleatória. Se a gente fizer aplicar os valores de i com as respectivas somas, então tem o f' de 0 mais o f' de 1, né? Os dois valores de i. Se a gente tomar o f' de 0 vai ser 0,3 e o f' de 1 0,5, substituindo, eu vou ter 0,3 mais 0,5, que dá 0,8 como resultado. Muito bem, vamos ver um segundo exemplo aqui. Vamos considerar o seguinte, seja uma variável aleatória, né, uma variável aleatória discreta, com suporte, e agora o suporte é um pouco diferente, ele vai ser sobre conjuntos naturais adicionados de zero. Então, o suporte da variável vai ser 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Que possui um f' de x, eu já vou colocar f' da forma, eu já vou especificar a forma da f'. Nesse caso, a forma da f' é uma forma que a gente chama de paramétrica. Por quê? Porque ao invés de falar os valores de probabilidade para cada ponto, eu vou dar uma forma para ela. Nesse caso, a f' de x vai ser 1 menos p elevado a x vezes p. Para todo x, né, esse domínio aqui, ó, que está presente na função, pertencente ao suporte. Portanto, eu tenho infinitos valores aqui, embora enumerável, né, mas infinitos valores, os quais eu posso calcular a f' de x. E zero caso contrário, ou seja, para qualquer valor diferente dos presentes no suporte, a f' vai ser zero. Essa é uma forma, como eu disse, paramétrica de descrever uma função de probabilidade, uma f' de x. Nesse caso, a gente tem um parâmetro, p, né, que está presente aqui na definição da função, e ele é restrito, né, ou seja, ele não assume qualquer valor. Os valores possíveis para esse parâmetro, que a gente pode entender como uma constante aqui, eles estão variando entre 0 e 1. Bem, como é que funciona esse parâmetro, né? essa constante aqui na função? Antes disso, esta é uma distribuição chamada distribuição geométrica, ou seja, é uma função de probabilidade de uma distribuição ou de um modelo de probabilidade chamado modelo geométrico. Vamos ilustrar um pouquinho mais essa questão do P aqui, ó. Só para ilustrar, se eu escolher o P igual a 0,1, essa função se apresenta dessa forma. Aqui eu coloquei os valores do x, né, do x, entre 0 e 10, mas esses valores prosseguem, tá? Eles vão 11, 12 e assim por diante, porque eu não consigo mostrar os infinitos valores, mas só ilustrando os primeiros 10 aqui. Então, o que acontece com essa função? A gente está vendo aqui, ó, que ela assume uma forma, né, valores de probabilidade para cada um dos pontos definidos, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Perceba que se eu aumentar o P para 0,25, a curva dá uma
dá uma leve torcida aqui, ó, né? Ela se concentra um pouco mais, não a curva, mas as probabilidades aqui, os pontos, eles concentram-se um pouco mais em termos de probabilidade, né? Ou se a gente puder ver na curva, eles aumentaram um pouco aqui as alturas em relação ao caso anterior. E se eu fizer a variação para 0,5, idem, eu tenho uma mudança desse comportamento, 0,75, idem, e 0,9, idem. Então, o que está acontecendo é que à medida que eu mudo o P, a forma da minha função, e fazendo uma pequena brincadeira, aqui, ó, de variação, ela muda, né, mudando os valores de P, eu estou mudando a forma da minha função. Por isso a importância desse parâmetro P, né? Ele vai definir a forma dessa função e, naturalmente, os valores de probabilidade vão se alterar de acordo com a alteração do P. Muito bem. Vamos ver agora a função densidade, tá? De probabilidade. A pergunta é a seguinte, será que eu consigo formular uma função de probabilidade em x contínuo, ou seja, uma variável aleatória x contínuo? Bem, se a gente pegar pela nossa definição que a gente construiu na função de probabilidade, eu tenho uma variável aleatória contínua, x, né? Vou assumir que a minha f1 de x é contínua, porque assumir não, né? Esse é um resultado. A gente vai ter o seguinte, a probabilidade do x igual a x, que é a função, seria a função de probabilidade, ela vai ser dada pela expressão do limite, que a gente viu, do f1 de x menos o f1 de x se aproximando infinitamente, né, do x aqui, na verdade, x menos epsilon, se aproximando infinitamente desse ponto. Só que, pelo fato da f1 ser contínua, esse limite aqui, ele vai dar zero, né? Ou ele vai tender a zero se a gente tomar em termos de limite. Se a gente tender aqui a zero, o limite vai se aproximar de zero. Só que, é claro que eu estou pensando num cenário onde a probabilidade de uma variável aleatória ser nula, né? Ou tender à nulidade, né, ao valor zero, é muito estranho, né? Então eu vou buscar uma forma análoga de representar uma função que trate do caso de variáveis aleatórias contínuas. Para isso, a gente vai começar a partir da variável aleatória discreta, para ilustrar o raciocínio. Então, eu vou considerar uma variável aleatória discreta x, tá? A gente tem a função distribuição acumulada, a FDA, definida aqui, né, como sendo o somatório da f1 de x, da f'in de x, perdão, aplicado os valores de i para todo i menor ou igual a x. Então, eu estou definindo a f1 eu estou colocando a f1 de x em função da f'in de x. Eu vou trabalhar com um exemplo inicialmente, onde eu vou considerar que o suporte da variável é inumerável, nada mais natural, porque a variável é discreta. E a gente vai considerar que o suporte da variável, aqui para esse exemplo, ele vai ter como menor valor 0 e o maior valor 2. O número de elementos que esse suporte vai ter, a gente vai fazer uma pequena brincadeira, que a gente vai variar esse conjunto aqui. Então, vamos lá. Nesse cenário, a f1 de x, né, aplicada a um valor de 1 aqui, seria o seguinte. Seria a probabilidade de x ser menor ou igual a 1. Que pela nossa definição, né, a partir da função de probabilidade, vai ser o somatório do f'in de x para todos os valores menores ou iguais a 1. Bem, se eu considerar que esse suporte aqui tenha 3 elementos, portanto 0, 1 e 2, o cenário eu estou colocando um cenário de uma FDA hipotética aqui, aliás, de uma f'in de x hipotética aqui, né, uma função de probabilidade hipotética, vai ser esse aqui, ó. E essa probabilidade aqui, ó, essa f1 de x, ela vai ser a probabilidade, o somatório
de todo x menor ou igual a 1. Bem, menores ou iguais a 1, em x aqui a gente tem o 0 e tem o 1 aqui. Portanto, eu estou destacando esses valores em vermelho. Ó. Talvez não esteja muito perceptível, né? Mas aqui está uma retinha em vermelho que representa, né, o valor da probabilidade do x ser igual a 0. Aqui a probabilidade do x ser igual a 1 e aqui a probabilidade do x ser igual a 2, que está em cinza, né, que não está destacado. Então, o que acontece é que essa probabilidade do x ser menor ou igual a 1, a f(1) de 1, ela é a soma dessas barrinhas vermelhas aqui, ó. Bem, se eu fizer uma pequena alteração e dizer o seguinte, agora o meu conjunto aqui, ele continua variando de 0 a 2, né, ou melhor, tendo como menor elemento 0 e 2, só que agora eu parti ele em mais elementos. O conjunto é numerável, né, e a variável naturalmente é discreta. Então, eu tenho aqui x pode assumir valores 0, 0,5, 1, 1,5 e 2. Portanto, 5 valores possíveis, o que gera o tamanho desse conjunto, né, o número de elementos desse conjunto, 5. De novo, eu vou usar a mesma regra do somatório, né, e eu estou interessado na mesma probabilidade. Essas barrinhas em vermelho, a soma delas vai gerar, a soma das suas alturas, vai gerar exatamente essa probabilidade f(1) que a gente está interessado. Pois bem, se a gente fizer a mesma variação, aumentar para 10, eu vou ter o mesmo cenário e as barrinhas continuam aqui, né? Agora eu vou ter um conjunto de 10 valores no meu espaço, no meu suporte da variável aleatória. Então, variaria de 0 até 2, são 10 valores, todos eles pontuados aqui, ó. E, de novo, a nossa f(1) de x que a gente está interessado é essas barrinhas vermelhas. Se eu aumentar para 25, olha o que acontece. De novo, as barrinhas vão representar essa probabilidade. Se eu aumentar para 100, eu vou ter mais barrinhas. Eu vou ter 100, eu vou ter abaixo de 1 aqui, 50 barrinhas, né? Se eu aumentar para 1000, eu vou ter 500 barrinhas aqui que vão refletir esta probabilidade. Se eu tender a infinito, o que acontece? O meu conjunto ele não vai ser mais enumerável, né? Ele torna-se um conjunto não enumerável. E eu vou estar representando aqui, na verdade, um intervalo entre 0 e 2, né? do suporte da variável aleatória. Naturalmente, essa variável torna-se contínua. E essa f(1) de x vai ser análoga a essa área. Portanto, se ela é análoga a essa área, a gente tem técnicas para calcular a área sob curvas, que é através de integral. Então, a f(1) de x vai ser traduzida como uma integral de uma f' de x, que não vai ser a função probabilidade, tá? Para valores de x menores ou iguais a 1. Que é exatamente essa definição para um caso geral, né? Para o caso do valor de x geral, aqui a gente estava tomando só o valor de 1, né? No x como argumento aqui. Esta função aqui, ó, ela vai ser chamada de função densidade, de probabilidade. Ok? Então, a gente tem com isso a definição da função densidade de probabilidade. Então, seja uma variável aleatória x contínua, tá? Com uma f(1) de x definida, a função densidade f' de x, em azul aqui, ela vai ser definida tal que a f(1) de x vai ser obtida a partir dela, né? Então, eu vou ter f(1) de x como sendo a probabilidade do x, a variável aleatória, menor que um patamar x, mas isso é igual a integral de menos infinito até x da f' de x di, né? Porque a variação aqui está, o limite, o x está aqui no limite. Então, essa função aqui é chamada de função densidade, de probabilidade. Bem, um corolário da definição
e esse resultado se dá a partir do teorema fundamental do cálculo, diz o seguinte, que se eu tenho que uma f1 de x, uma função qualquer, ela é obtida a partir de uma integração em uma outra função, uma f de x, de menos infinito até um x, um limite, eu tenho como resultado análogo que a f de x pode ser obtida a partir da diferenciação da f1 de x. Lembra que nós estamos tratando de funções contínuas, por conta da variável aleatória ser contínua. Portanto, eu tenho esses dois resultados que são importantes. A f1 de x pode ser obtida a partir da f de x por uma integral, e a f de x pode ser obtida a partir da f1 de x por uma derivada. Bem, vamos ver um exemplo da aplicação dessa relação. Esse caso aqui eu estou usando um exemplo da distribuição logística, chamada distribuição logística. Então, ela tem uma f1 com esse padrão aqui, né? Então, seja uma variável aleatória contínua, porque a gente está trabalhando função densidade sempre variável aleatória contínua, com a FDA, a função de distribuição acumulada, igual a 1 sobre 1 mais e elevado a menos x. Essa é uma forma bem simplificada dela. Existe uma forma paramétrica dessa função, né? Dessa distribuição. Tem parâmetros, mas eu aqui não estou explicitando esses parâmetros. Eu estou tornando eles constantes para facilitar nossas operações aqui. E o suporte dessa variável aleatória é conjuntos reais. Bem, ela é contínua, então o suporte tem que ter uma característica contínua, ou um intervalo, ou conjuntos reais, ou enfim, algum conjunto seja contínuo. Bem, nossa tarefinha aqui, vamos obter a função densidade de x, a partir da construção da relação da função densidade com a função FDA. Bem, f de x, então, qual que vai ser? Segundo a nossa definição, basta eu derivar a minha f1 de x, que eu vou obter a f de x. Ok, então, eu tenho que derivar a f1 de x, substituindo ela aqui. Então, 1 sobre 1 mais e elevado a menos x. Derivando aqui, na verdade, antes da derivação propriamente dita, eu vou fazer um rearranjo aqui. Existem várias formas, pode se aplicar a regra da razão, ou simplesmente aqui, eu gosto sempre de aplicar a regra da cadeia. Nesse caso aqui, então, eu estou reescrevendo essa expressão como uma potência negativa, afinal de contas, esse termo está no denominador. Então, vai ficar 1 mais e elevado a menos x elevado a menos 1. E esse cenário aqui pede a aplicação da regra da cadeia, né? Como é que funciona a regra da cadeia? É um cenário onde eu tenho a composição de funções. Então, eu tenho duas funções aqui compostas, funções de x, naturalmente. 1 mais e elevado a menos x é uma função, que eu vou chamar de função mais interna, está fazendo as vezes do h. E aqui o menos 1, que é a função mais externa, né? Ou a função que está sendo aplicada, a função mais interna, que é o menos 1, que faz as vezes do g aqui, ó. Regra da cadeia me diz o seguinte, que a composição de duas funções g de h de x, linha, vai ser igual a g, linha, a derivada da função g aplicada ao h de x, vezes a derivada de h de x. Aplicando o nosso cenário, então, o resultado vai ser, esse primeiro termo é a derivada da função mais externa, menos 1. Então, o que acontece? Eu caio a potência menos 1, e aqui o menos 1 vira menos 2, né, na potência, vezes a derivada mais interna, que é 0, derivada constante 1 aqui é igual a 0, e a derivada de menos e elevado a menos x vai ser igual a e elevado a menos x vezes a derivada de menos x, que é menos 1 aqui, em relação a x. Escrevendo, né, simplificando esse termo, eu vou obter como resultado e elevado a menos x dividido por 1 mais e elevado a menos x elevado ao quadrado. Portanto, esta vai ser a função densidade de probabilidade associada à distribuição logística. Essa é a função. Só para ilustrar as duas, né? É muito comum também usar a sigla FDP, função densidade de probabilidade, tá? Ilustrando as duas funções, né? A FDA, que é de onde a gente partiu inicialmente, e a f de x aqui, ó,
que é essa curva aqui, ó, descrita aqui. Então a gente percebe aqui né, um desenho diferente da f1 de x, naturalmente, né? A forma dela é diferente da f1 de x. E a gente depois vai comentar sobre propriedades associadas a essa f1 de x. Ainda ilustrando alguns exemplos, vamos trabalhar com a distribuição exponencial, tá? É importante, eu estou referenciando as distribuições aqui, mas o objetivo dessa videoaula não é atentar para as distribuições. A gente está usando elas como exemplos para ilustrar o conceito de função densidade. Em outras videoaulas, né, a gente pode abordar especificamente cada uma das distribuições. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo 2, eu vou usar como objeto desse exemplo a distribuição exponencial. Seja x, então, uma variável aleatória contínua com o f' de x igual a lambda e elevado a menos lambda x. Então, é a forma da f' de x definida, e aqui ela depende de um parâmetro. Né? Esse lambda aqui, ó, ele vai alterar a forma da minha f' de x, da minha função densidade. Nesse caso aqui, o suporte da variável aleatória é o conjunto dos reais não negativos, dos reais incluindo zero, né? Desculpe, incluindo zero não, dos reais positivos, tá? Então, intervalo aberto em zero até infinito. Simplesmente x maior que zero. E o lambda, ele vai se apresentar como um parâmetro, ou seja, uma constante dentro da f de x que muda, altera o formato dela. Ele vai ser maior sempre ou igual a zero. Ok, então uma pergunta que eu vou propor aqui é a seguinte: como que eu obteria a probabilidade do x, né, da variável aleatória x, figurar entre valores entre 1 e 3, né? Ou seja, obter valores dessa variável aleatória entre 1 e 3. Vamos lá, vamos desenvolver. Então, essa probabilidade, né, ela pode ser descrita. Eu posso aplicar a ideia de integração, né? Na verdade, são propriedades mais não tão relacionadas a probabilidade em si, mas é uma mescla da probabilidade com propriedades de integração. Ela pode ser descrita como f1 de x aplicado ao ponto 3 menos f1 de x aplicado ao ponto 1. Para ilustrar isso, eu vou mostrar o seguinte. Então, inicialmente, a f1 de x 3 é essa integral aqui, ó, a integral da função densidade. É inclusive a função que a gente vai trabalhar. Então, essa área toda em vermelho aqui, ó, no nosso exemplo, ilustrando a função densidade, apresentada em azul aqui, ó, valores abaixo do valor de 3, né, que é como referência aqui, ó, ou seja, essa área aqui, ó, representa a probabilidade do x ser menor que 3, né, que é a f1 de 3. Lembre-se que a f1 pode ser obtido a partir de uma integral da função densidade. De maneira análoga, esse f1 de 1 aqui, ó, ele pode ser obtido tomando a área, né, a partir, né, ou abaixo do valor 1 aqui, ó, sob a curva abaixo de 1, em destaque em verde aqui, ó. Então, essa área a diferença, na verdade, dessas duas áreas que vai dar essa probabilidade intervalar, que é justamente essa área. Se a gente pegar e aplicar propriedades de cálculo, tá? É possível aplicar essas propriedades aqui, a gente vai obter que esta probabilidade intervalar ela pode ser descrita como a integral, né? Naturalmente é a área, a integral da f' de x, que é a função densidade, no intervalo, a integral definida, de 1 até 3. Bem, vamos obter essa probabilidade, então, uma vez que a gente definiu que essa probabilidade da variável aleatória está nesse intervalo, ela vai ser essa integral
variando de 1 até 3, da f de x. Eu vou substituir a f de x aqui, ó, lambda e elevado a menos lambda x, né, a integral definida de 1 a 3. Bem, eu vou fazer aqui de uma forma, né, mas como eu disse, tem a solução de integral tem várias formas diferentes de fazer. Então, para fazer o máximo de passos, de etapas, eu retirei o lambda, que é uma constante dentro da integral. Lembre-se que a integral é em x, portanto, o lambda é uma constante, ele pode sair fora. O que resta a gente resolver o e elevado a menos lambda x dx. Vamos resolver essa integral aqui. Eu vou resolver ela de maneira indefinida. Para fazer isso, né, lembrando, eu vou aplicar de substituição de variáveis. Então, eu vou substituir o u. Na verdade, eu vou assumir inicialmente que o é igual a menos lambda x. Portanto, se eu derivar o u aqui, ó, eu vou ter, em relação a x, eu vou ter como resultado menos lambda, é constante, dx, a derivada de x. O que nos leva, né, isolando o valor de x aqui, ó, que o dx é igual a menos du lambda. Então, eu passei o lambda para cá, aqui, ó, simplesmente. Naturalmente, se eu substituir tanto o u quanto o du aqui, ó, o u eu vou substituir aqui nesse termo, então vai ficar e elevado ao u, tá? Aqui está incorreto, esse sinal aqui está incorreto, menos du lambda, tá? Aqui está correto, então esse sinal aqui, ó, desconsidera esse sinal aqui. Eu vou tirar o 1 sobre lambda aqui, ó, do termo, ele é constante, sobrando e elevado a u du, que é uma exponencial, que a gente sabe que o resultado é a própria função. Portanto, o resultado dessa integração vai ser 1 sobre lambda negativo vezes e elevado a u. Substituindo o u inicial, né, o u inicial foi demarcado aqui menos lambda x, então ele está substituindo ele aqui, o resultado da integral, dessa integral, vai ser essa expressão. Substituindo ela aqui, né, no nosso termo, então eu vou ter lambda igual a... desculpa, o lambda que inicialmente estava aqui, vezes o resultado da integral, que é esse que a gente acabou de obter, menos 1 sobre lambda e elevado a menos lambda x, só que tomados, né, como a integral é própria, no limite de x variando de 1 até 3. Bem, a gente pode simplificar aqui os termos. Então, eu vou aplicar a esses limites, eu vou aplicar a essa função de x aqui esses limites. Aplicando, né, então eu vou ter menos e elevado a menos 3 lambda, eu substituir no lugar do x o 3, menos e elevado a menos 1 lambda, né, porque o 1 aqui, ó, que está substituindo. Fazendo, né, os devidos ajustes com relação ao sinal, o sinal inverte aqui, negativo com negativo positivo, eu vou ter como resultado e elevado a menos lambda, menos e elevado a menos 3 lambda como probabilidade. Ou seja, essa probabilidade intervalar, ou melhor, essa probabilidade da variável aleatória estar nesse intervalo, ela depende do lambda. Só para ilustração, se eu colocar o lambda igual a 1 aqui, essa probabilidade seria aproximadamente 0,32. Ok, vamos falar um pouquinho sobre propriedades, tá? Mas antes de entrar em propriedades, vamos fazer alguns comentários sobre notações ou a questão de informação sobre tanto funções de densidade quanto função de probabilidade. Primeira questão é a seguinte, que é uma mais sobre notação. É comum eu ter esse tipo de notação usando um tio aqui, a variável tio, um fão de x ou f de x, tá? Então, o que significa essa notação? Eu estou dizendo que esta variável aleatória, as regras de probabilidade são regidas por uma fão específica de x, né? A mesma coisa é f de x. Lembre-se que as duas são análogas, né? São equivalentes. Então, se eu tenho fão, eu tenho f, se eu tenho f, eu tenho fão.
Portanto, é redundante eu falar que uma função, que uma variável aleatória tem como, né, as probabilidades dela regidas por um f(1) e uma f', informar as duas. Isso não acontece. Geralmente, em exercícios ou em situações práticas, a gente trabalha com uma delas só, para informar. Essa notação aqui, então, ela equivale a dizer que x segue a f(1) de x ou a f' de x informada, respectiva. E isso, acho que o segundo ponto é justamente para reforçar que f(1) e f' de x, elas descrevem a incerteza sobre a variável aleatória. E elas descrevem de maneira equivalente. Ou seja, é redundante. Eu não preciso informar necessariamente as duas. Eu posso falar só uma delas e automaticamente a outra função está conhecida. É justamente isso, né? Seja a função probabilidade, função densidade. Uma vez tendo a f(1) de x, eu tenho a f' de x, e vice-versa. Uma vez tendo a f' de x, eu tenho a f'. Bem, vamos falar propriamente de propriedades da função de probabilidade ou função densidade. Bem, primeiro, uma f' de x é função probabilidade ou densidade se somente se, ou seja, é uma relação de equivalência, tá? Ida e volta. Primeira, e quase que óbvia, para ser uma f' de x, os valores da função tem que ser não negativos, né? Então tem que ser maiores ou iguais a zero para qualquer valor de x definido. A segunda probabilidade, aqui a gente vai falando especificamente da função probabilidade, né, ou de massa, né, é o seguinte, que se eu pegar todos os valores possíveis de x, a soma de f' de x aplicada a todos esses valores vai ser igual. Essa propriedade ela vem como consequência, na verdade, do axioma, de um dos axiomas de probabilidade, que é o axioma sobre a probabilidade do espaço amostral. Acaba sendo como uma consequência, né? Ao passo que, se a função que eu estiver tratando é densidade, se eu tomar uma integral de menos infinito a mais infinito, da função densidade, o resultado é igual a 1 também. De maneira análoga, consequência do primeiro axioma, né? A gente não vai discutir naturalmente os passos que derivam dessas duas propriedades, mas elas partem do axioma número 1 de probabilidade, que é a probabilidade sobre o espaço amostral sempre é igual a 1. Ok, vamos ver um exemplo de aplicação dessas propriedades, né? Principalmente para identificar se uma determinada função ela é uma função probabilidade ou uma função densidade. Eu vou usar um exemplo da distribuição chamada distribuição normal, tá? Ou distribuição gaussiana, que ela é muito aplicada. Eu vou ressaltar de novo que o objetivo nosso não é, nessas videoaulas, estudar a distribuição normal, mas a gente vai usar a função densidade dela como um exemplo, como um objeto de ilustração das propriedades que a gente está vendo. Para o caso da normal, né, então o que eu vou ter é o seguinte, seja uma função densidade f' de x tal que f' de x é igual a 1 sobre raiz de 2π, sigma, exponencial, o e elevado, né, a menos meio vezes x, x'inho, que é o argumento da função, menos mi sobre sigma elevado ao quadrado. Então, eu tenho uma função, né, que tem uma função de x e que tem algumas constantes específicas. A função é de x e, nesse caso, o suporte da variável aleatória para essa função, o suporte dessa função, né, o domínio dessa função, seria o conjunto dos reais. Perceba que na função aqui, ó, eu tenho algumas constantes envolvidas. Essa constante chamada mi e essa constante chamada sigma. O mi aqui a gente vai admitir que os valores dele estão
sobre os reais, e o sigma a gente vai restringir a valores estritamente positivos. Como eu disse, quando uma função, seja função de densidade, ou função de probabilidade, ou mesmo a FDA, ela tem constantes que mudam a forma dela. Essas constantes são chamadas de parâmetros, tá? A gente vai chamar ele de parâmetros no nosso contexto aqui, tá? Esse parâmetro é chamado um parâmetro de escala, tá? O μ, e o sigma é um parâmetro chamado parâmetro de forma. Ok, mas o que significa isso? Vamos ver. Então, o que está acontecendo, eu vou ilustrar aqui, é o seguinte. Nesse caso, eu estou mostrando uma função densidade, ou melhor, uma função densidade de uma normal, tá? Que obedece a essa função aqui, ó, que é essa função. Então, a curva dela vai ser assim. Eu limitei aqui, mas os valores vão continuar aqui, ó, até infinito. Menos infinito e infinito aqui. Nesse caso, eu estou considerando que os valores das minhas constantes do μ igual a 0 e do sigma igual a 1. Olha o que acontece se eu fizer uma alteração dos valores de sigma. Se eu elevar para 0,5, a curva, primeiro, ela se concentra um pouco mais aqui no centro, né, em torno de 0, e aumenta a altura. Né? O morro ele se concentra um pouco, torna-se um pouco mais íngreme e aumenta a sua altura. Se eu aumentar para 0,2, da mesma forma, para 0,1, da mesma forma. Então, se eu altero o sigma, fazendo um joguete aqui, ó, o que eu estou fazendo é alterar a forma da minha função densidade. Ao passo que o μ é um parâmetro de escala. Então, o que ele vai fazer? À medida que eu altero o valor do μ, o que eu estou mexendo é na posição onde esta curva está ao longo do eixo dos reais, do conjunto dos reais. Neste caso aqui, ó, perceba que, perceba que ela caminha à esquerda, à direita, claro que eu estou mudando para valores fixos aqui, né? Mas ela pode caminhar aqui. Ela não muda a forma, mas ela altera a posição onde ela está alocada. Por isso que o parâmetro é chamado de escala. Muito bem, então, por que eu vou usar a distribuição normal aqui? Porque a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar ela como objeto do nosso exercício. Vamos verificar que a f' de x associada à normal é uma função densidade. Essa é muito importante, tá? Essa distribuição é muito importante e esse resultado que a gente vai mostrar também, né, é um resultado bem importante para mostrar que essa função densidade é enfim, assume as propriedades gerais de uma função densidade. Lembrando as duas propriedades, então f' de x tem que ser maior ou igual a 0 para todo x, e a integral de menos infinito a mais infinito é igual a 1. Então, o que a gente vai ter que verificar essas duas propriedades. Bem, olhando a primeira, então, f' ser maior ou igual a 0, se eu pegar a função que está descrita aqui, eu tenho que validar se ela é maior ou igual a 0. Bem, vamos verificar. Esse primeiro termo aqui, ó, é 1 sobre raiz de 2π. Então, sigma. Lembrando que o sigma é um valor maior que 0. Portanto, toda essa constante aqui, ó, que é uma constante destacada em rosa, ela é maior ou igual a 0 como resultado. Bem, o segundo termo aqui, o E é igual a, né, o número neperiano, o número de Euler, ele é uma constante, um número, né, que é aproximadamente igual a 2,718, na verdade ele é uma dízima, e ele é positivo, né? Então ele é um valor positivo aqui, ó. Naturalmente o que eu estou fazendo aqui é o cálculo de uma potência, seja o expoente qual for, de um número positivo, né? Que é justamente o que eu estou fazendo aqui, ó, um e elevado a k, ou seja, uma potência de uma base positiva e um k qualquer aqui. Não interessa qual é o valor de k, esse valor sempre vai ser positivo. Se eu tenho dois valores sempre que são maiores ou iguais a 0, o produto deles vai ser maior ou igual a 0.
com relação a essa propriedade, então, a gente tem um ok, que a função densidade da normal obedece a essa propriedade. Vamos ver a segunda, e que vai demandar um pouquinho mais de avaliação aqui. A gente tem que o resultado da integração de menos infinito a mais infinito de uma função densidade tem que ser igual a 1. Muito bem, vamos substituir a nossa f' de x, que é igual a essa função que a gente viu. Tem que ser igual a 1. Então, eu vou aproveitar um fato aqui, não para simplificar, um pouco para fazer uma simplificação da simetria dessa função. Se a gente avaliar a função densidade de uma normal, ela é simétrica ao longo do μ. Então, principalmente por causa desse expoente aqui, ó. Esse expoente aqui positivo, ele vai fazer com que esse valor aqui, seja ele negativo, seja ele positivo, ele torne-se positivo, né? E isso vai gerar uma simetria em torno do valor de μ aqui, ó, na função. Significa o seguinte, se a função é simétrica em μ, significa que a curva tem o mesmo formato ao longo até μ e depois de μ, a mesma forma. Portanto, se a área que eu estou querendo obter abaixo de toda a curva tem que ser igual a 1, que é o resultado dessa integral, a área em metade dela tem que ser meio, né? A metade dela significa até o μ. Ou seja, eu vou reescrever aqui que o que nós queremos mostrar é que a integral da minha função densidade da normal de μ até infinito, portanto, essa área aqui, ó, ela tem que ser, aqui de μ até infinito, está colocado, tá? Poderia ser de infinito até μ, de menos infinito até μ, ou de μ até infinito. Ela tem que ser igual a meio. Ok, vamos trabalhar com essa integral. Tem que mostrar que ela é meio. Vamos desenvolver ela. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou tirar esse termo constante 1 sobre 2π aqui, ó, ou 1 sobre raiz de 2π. Vai ser removido da integral. E outra coisa que eu vou fazer é colocar esse sigma aqui, ó, bem coladinho no dx aqui, tá? Não é uma alteração, mas é só para a gente destacar aqui essa razão aqui, ó. Eu vou usar uma técnica de substituição de variáveis aqui, para melhorar um pouquinho o cenário do cálculo da integração. Qual que vai ser a substituição? Eu vou utilizar como vou substituir x menos μ sobre sigma por u, né? Então, vou fazer igual a u. Se eu fizer a derivada de u, né, dos dois lados, aplicando du aqui em relação a dx, aqui, ó, a derivada dx sobre sigma, aqui é menos μ sobre sigma, vai ser constante, portanto, a derivada vai ser zero. O resultado de du vai ser dx sobre sigma. Olhando um pouco os limites, se o x for igual a zero, né? Desculpe, aqui tem um erro, tá? Aqui o x foi igual a μ. Se o x for igual a μ, tá? Aqui é o valor de μ. Eu vou ter que o meu u vai ser igual a zero, né? Se o x for igual a μ, se eu colocar μ aqui no resultado, vai ser μ menos μ, zero, dividido por sigma, zero. E se o x for igual a infinito, né, ou tender a infinito, na verdade, eu vou ter que o meu u vai tender a infinito. Se eu substituir por infinito aqui, o valor dessa expressão vai para infinito. Isso para reescrever a integral. Fazendo as devidas substituições, então eu peguei e substituí aqui o u no lugar do x menos μ sobre sigma, ele entra aqui como ao quadrado, e eu substituí o valor de dx sobre sigma por du. E aí eu tenho ele aqui. Eu tenho essa nova e os limites, né, associados, nesse caso que variam agora de 0 a infinito. Com isso eu reduzi, eu transformei essa integral para ser resolvida aqui agora.
Vamos resolver essa integral e a gente vai usar uma técnica de chamar de coordenadas polares para resolver essa integração. Vamos supor inicialmente o seguinte, que essa integral de i elevado a menos meio u ao quadrado du, ela é igual a i, tá? Bem, se eu tenho que essa integração, né, variando de 0 a infinito, ela é igual a i, se eu pegar duas integrais que são iguais, né, só a variável trocada, e multiplicar elas, que é justamente o que eu estou fazendo, eu estou pegando essa integral que é exatamente essa, e essa integral aqui é a mesma forma, né, ó, é a mesma variável, né, e o mesmo limite de integração, portanto, o resultado é o mesmo. Então, cada uma delas vai dar i, o produto das duas dá i ao quadrado. Fazendo um rearranjo, né, o que eu fiz agora? Eu vou pegar essa integração aqui, ó, como são produtos, eu vou colocar ela dentro dessa integral e fazer um rearranjo aqui, de tal forma que eu chegue nesse resultado, eu tenho a integral dupla de 0 a infinito, da exponencial de menos meio, u ao quadrado mais z ao quadrado dz du. Então, tudo isso aqui é igual a i ao quadrado. Muito bem, por que eu fiz isso aqui? Porque isso vai me permitir usar da técnica de coordenadas polares. Para comentar sobre coordenadas polares, a ideia de coordenadas polares, eu vou fazer o seguinte, olha, uma forma, nesse caso eu estou fazendo integração de funções, né, de uma função sobre o espaço UZ, ou ZU, né, nesse caso aqui eu estou colocando como UZ. E uma forma de representação de pontos nesse espaço, que é usual um espaço cartesiano, chamado cartesiano, é o seguinte, eu vou tomar um ponto aqui qualquer, ele pode ser representado pela distância que eu tenho aqui percorrida em z, estou chamando de z0 aqui, e a distância percorrida em u0. São duas coordenadas que vão me informar sobre a localização desse ponto. Mas não é a única forma de informar onde está esse ponto. Uma forma análoga é a seguinte, se eu pegar esse mesmo ponto, eu posso representar por outras duas informações, que são o raio desse ponto, ou seja, a distância da origem em relação a este ponto, e o ângulo que esse ponto tem com o eixo z. Então, essa é uma forma também de representação desse mesmo ponto, z0, u0. Essa forma é uma representação em coordenadas polares, né? Porque elas usam essas duas informações, que são diferentes da forma de representação inicial. Portanto, eu vou ter um novo espaço, que é composto por raios e valores de θ, né, de ângulos, na verdade. Perceba que no caso inicial, o U pertence ao conjunto dos reais e o Z pertence ao conjunto dos reais. Nesse caso, os valores de raio sempre vão ser positivos. Independente de onde o ponto está, sempre o valor do raio vai ser um valor positivo. E o θ, embora ele possa variar, né, o ângulo pode ser, em notação radiana, ela possa variar, mas a gente vai ter redundância em relação a essas notações. A gente vai tomar aqui que os valores variam sempre de 0 a 2π, né, a angulação. Portanto, eu tenho, sob esse espaço aqui, a representação desse mesmo ponto, tomados os valores R0 e θ0 aqui, sendo R o raio e o θ0 o valor do ângulo, né? Nesse caso aqui, o arco em relação do vetor definido aqui e o eixo Z. Para fazer a transformação, ou seja, de um espaço para outro, né, eu vou ter, por resultado de trigonometria, né, a aplicação do teorema de Pitágoras, do resultado do teorema de Pitágoras, eu vou ter que o meu Rzinho pode ser obtido como raiz de u ao quadrado mais z ao quadrado, né, aplicados aqui as coordenadas, né, e o θ, ele vai ser o arco tangente de u sobre z. Tá? Então, tomados a razão de u sobre z, isso vai gerar um valor de tangente, o arco
relativo a esse valor de tangente vai ser o nosso θ, o nosso ângulo. Mas eu posso propor a transformação inversa, que é o quê? Eu posso retornar, né, a partir de R e θ para obter o IZ. Para fazer isso, basta, eu vou ter que o U vai ser igual a R seno de θ e o Z vai ser igual a R cosseno de θ. Simplesmente pela aplicação de resultados de trigonometria. Bem, por que eu fiz isso? Porque a gente vai fazer uma técnica de substituição de variáveis aqui. Aliás, eu vou aproveitar alguns resultados do cálculo multivariado. Em específico, nesse caso é um cálculo com duas variáveis, um resultado de cálculo de duas variáveis. A integral, qualquer integral sobre o espaço aqui não é o V, tá? É o Z. Tem uma falha aqui nesse índice. Ele pode ser descrito como a integral no espaço Rθ, tá? Corrigido por um termo aqui, que a gente chama de o módulo do jacobiano, da matriz jacobiana. Quem que é essa matriz aqui, ó? Essa matriz, esse termo é obtido a partir... inicialmente eu obtenho as derivadas parciais da minha transformação inversa, tá? Ou seja, da transformação que leva de U para Z em R para θ. Na verdade é o contrário aqui, tá? Que sai de R para θ, aqui essa seta está ao contrário, porque esse espaço aqui deveria estar aqui, ó. Então é a transformação que sai de R para θ para U para Z. Ao calcular essa matriz de derivadas parciais, eu vou ter naturalmente uma matriz a qual eu vou calcular o determinante e, por consequência, o seu módulo, né? Esse valor, então, o módulo do determinante da matriz jacobiana vai ser o fator de correção aqui nessa integração. Por que isso? Porque eu posso descrever essa integração, lembrando aqui de novo o Z aqui, por essa mesma integral. Elas são iguais. Então, vamos ver no nosso caso aqui. Então, fazendo as derivadas parciais da transformação inversa, então eu vou pegar du dr, né, a derivada parcial de u em relação a r, u em relação a θ, z em relação a r, z em relação a θ. Lembrando que é a transformação inversa. Então, o u aqui descreve uma função de r e de θ, e o z também descreve uma função, né, é descrito por uma função de r e de θ. Substituindo as funções, eu vou ter essas derivadas que vão ser necessárias serem calculadas, dr seno θ, dr cosseno θ em relação a r, dr seno θ em relação a θ e dr cosseno θ em relação a θ. Essas derivadas parciais. Se o espaço for maior, né, não é o caso aqui, mas se o espaço for maior, multivariado, a gente teria uma matriz de derivadas parciais maior. Vamos olhar só para esse termo aqui, ó. Então, se eu derivar essa função em relação a r, é simples, porque o seno θ vai ser constante. Então, a derivação em relação a r dá 1 constante, portanto, o resultado vai ser seno θ. Se eu aplicar para todas as outras derivadas, né, obter as outras derivadas, eu vou obter como resultado essa matriz. Calculando o seu determinante, né, eu preciso calcular o módulo do determinante, então eu vou ter seno θ vezes r menos r seno θ menos cosseno θ vezes r cosseno θ. Essa expressão, então, essa subtração desses produtos, né, está explicitada aqui, ó. Então eu vou ter seno θ vezes menos r seno θ menos r cosseno θ vezes cosseno θ. Fazendo as devidas multiplicações, eu vou ter como resultado r seno θ ao quadrado menos r cosseno θ ao quadrado. Colocando o r em evidência, eu vou ter menos r seno ao quadrado θ mais cosseno ao quadrado θ, usando de resultado de trigonometria, essa soma de quadrados é igual a 1. Portanto, esse resultado todo vai ser igual a r
retirando o sinal ali por conta do módulo. Então, nosso fator de correção aqui vai ser R. No caso, né, no caso que a gente está estudando aqui. Bem, se eu tomei que o I ao quadrado lá inicialmente, né, é igual a essa integral dupla, aqui, ó, isso pode ser descrito, né, isso aqui, esse termo aqui, pode ser descrito como R ao quadrado, né, trigonometria, teorema de Pitágoras. Lembre-se que lá o R é igual à raiz dessa soma, portanto, o R ao quadrado vai ser a própria soma. Então, vou reescrever aqui, ó, fazendo as devidas substituições, né? A primeira delas é substituindo o R aqui, R ao quadrado. Vezes, aqui, ó, todo esse fator aqui, ó, dz, tá? dz vai ser igual ao jacobiano, que a gente acabou de calcular, dθ dr. Substituindo aqui, o nosso jacobiano deu R dθ dr. Limites. Se a gente lembrar da ideia de coordenadas polares, né, a região que está descrita aqui, ó, é de 0 a infinito, 0 a infinito em Z e U. Portanto, é essa região em rosa aqui, ó. Se a gente pensar no conceito de coordenadas polares, esses pontos aqui vão ser representados, na verdade, por uma variação em R e uma variação em θ. A variação em R, se a gente pensar o seguinte, se eu puxar para qualquer ponto aqui, lógico que eu restringi aqui na região em rosa, mas continua, né? Porque é todo o primeiro quadrante aqui. Se eu puxar qualquer ponto, para qualquer ponto dentro dessa região rosa aqui, ó, o raio sempre vai variar de 0 a infinito. Portanto, o dr vai variar de 0 a infinito. Se eu pensar em termos de angulação, o que vai acontecer? O arco de qualquer ponto aqui, ó, definido um vetor para qualquer ponto aqui, o arco em relação ao eixo Z sempre vai variar de 0 a, no máximo, π sobre 2. Lembre-se que o arco total aqui, né, é 2π, metade do arco, né, o primeiro e segundo quadrante seriam π, e aqui seria π sobre 2. Portanto, o valor do arco vai variar de 0 a 2π, seria um arco assim, ó, a variação possível. Naturalmente, 0 a π sobre 2 aqui. Desculpa, eu falei aqui 2π, é 0 a π sobre 2, tá? O limite dos arcos definidos aqui. Muito bem, agora eu tenho essa expressão para ser resolvida, né? E ela, por substituição de variáveis, eu vou omitir aqui, na verdade, ela pode ser facilmente resolvida usando substituição em cima do R ao quadrado aqui. Desculpe, antes disso, né, eu vou, como essa expressão em função de R ela é constante em relação a dθ, eu estou tirando essa expressão de dentro dessa integral em relação a θ, então sobra, e como resultado eu vou ter exponencial de menos meio R ao quadrado vezes R, então tirei essa expressão daqui, ó, de dentro da integral mais interna, sobrou a integral de dθ de 0 a π sobre 2, uma constante, né? Uma integral de uma constante. Ainda fazendo o reajuste, como essa integral é uma constante, eu posso tirar ela, só para explicitar, vai ficar dois produtos, uma integral univariada aqui e uma integral univariada aqui. Resolvendo as duas, a primeira, como eu disse, usando da técnica de substituição de variáveis em cima do R2, fazendo simplesmente uma substituição de uma variável igualando ela a R ao quadrado, e aplicando as devidas substituições, eu vou ter como resultado que essa integral é igual a 1. E essa segunda integral, também resolvendo ela, eu vou ter como resultado π sobre 2. Bem, a conclusão que a gente tem é que o resultado desta integral aqui, né, da integral que a gente estava trabalhando, era π sobre 2. Nosso i ao quadrado é igual a π sobre 2. E se o i ao quadrado é igual a π sobre 2, então o meu i vai ser raiz de π sobre 2. A gente acaba de encontrar o passo final para a construção do valor da integral, no caso da função densidade. Então, vamos recordar. No início, a gente tinha, nosso objetivo era calcular essa integral de μ a sigma,
dessa função como um todo e verificar se ela era igual a meio, né? Isso é equivalente a essa área em verde aqui, ó, né? A integral de μ até infinito, essa área em verdinha aqui. O que a gente fez é desenvolver passos para chegar nessa integração, isolando o fator 1 sobre raiz de 2π e essa exponencial, essa integral. Essa integral a gente resolveu por coordenadas polares e chegou no resultado que ela é igual a raiz de π sobre 2. Né? Tomando os dois valores, 1 sobre 2π, ou sobre raiz de 2π, vezes π sobre 2, corta o π, o raiz de 2 vai ser multiplicado e eu vou obter como resultado meio. Ou seja, essa integral de μ até sigma é igual a meio. Se a integral de μ até sigma é igual a meio, por simetria, eu tenho que a integral toda sobre toda a curva, de menos infinito a mais infinito, é igual. Eu poderia fazer a integração de menos infinito a mais infinito, mas o que alteraria é simplesmente um passo na solução da equação de coordenadas polares. Ou melhor dizendo, na resolução da integração por coordenadas polares. Ok, então, com isso pelas duas propriedades, a gente verifica que f é uma função da densidade, essa f associada à distribuição normal. Vamos ver um segundo exemplo, tá, de propriedades, e agora aplicada à distribuição chamada distribuição binomial, também muito aplicado, tá? É uma distribuição de probabilidade muito popular. No caso específico, nosso caso aqui, agora a gente vai trabalhar com uma função de massa, de probabilidade. A gente vai verificar as propriedades, no caso de um exemplo discreto. A nossa função binomial, ela vai ser dada por essa expressão. Então, a nossa f em x, lembrando que é uma função sobre uma variável aleatória discreta, ela vai ser igual a probabilidade do x assumir um valor x. Neste caso, ela vai ser dada por uma combinação de kx a x vezes p elevado a x vezes 1 menos p elevado a k menos x. Lembrando que os valores de x aqui, no caso da distribuição binomial, por se tratar de uma variável discreta, é uma variável discreta, né? O suporte, né, dessa variável aleatória vai ser o conjunto contendo os valores 0, 1, 2, 3, 4, até o valor k. O p, que está presente também na função, ele é um parâmetro, é uma constante fixa, e varia de valores de 0 e 1, é um valor de probabilidade. E o k, ele é um valor pertencente a conjuntos naturais, portanto é 1, 2, 3, 4, 5 valores possíveis. Os dois são parâmetros, e esses parâmetros definem a forma da distribuição, né? Nesse caso, a forma da função probabilidade. Para ilustrar um exemplo, eu vou fixar aqui nesse caso o k igual a 10, não vou fazer variações em k igual a 10, seria possível fazer, mas a gente vai só variar o valor de p aqui, ó. Se eu vario o valor de p, nesse caso eu estou começando com 0.1, esta é a função probabilidade resultante. Variando para 0.2, ela altera a forma. Para 0.3, altera um pouco a forma. 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 e 0.9. Eu poderia escolher qualquer valor de p entre 0 e 1 aqui. Então, o que acontece é que eu estou alterando a forma dela à medida que eu vario os valores de p. Muito bem, vamos verificar então que a função probabilidade associada à distribuição binomial, ela é uma função de probabilidade. Para fazer isso, lembrando das duas propriedades, só que agora eu estou tratando de uma variável aleatória discreta, ou de uma função de probabilidade discreta, e ao invés de trabalhar com integral, eu vou trabalhar com somatório. Então, somatório para todos os valores possíveis da f de x, da f de x vai ter que ser igual a 1. Bem, a primeira propriedade, né, a primeira regra, né, a primeira propriedade geral que uma função de probabilidade deve obedecer é que a f deve ser maior que 0, maior ou igual a 0. Se a gente olhar na função da binomial, que é essa expressão, a gente vai ter o primeiro termo que é uma combinação, né?
como ela é a combinação é derivada de uma contagem ela só pode ser assumir valores naturais. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, ela é maior ou igual a 1 e mais do que isso, ela assume valores naturais, né? Assume valores sobre conjuntos naturais. No segundo caso, eu estou trabalhando o P são valores de entre 0 e 1, portanto é um valor positivo. Eu estou trabalhando sobre potências, sobre o número número dos reais, mas potências, né, de Pzinho, né, ou P elevado a um determinado expoente, onde esse P é um valor entre 0 e 1. Sempre, considerando que esse P é um valor entre 0 e 1, sempre essa expressão aqui vai ser sempre maior ou igual a 0. O que, se eu tenho dois termos, né, que são maiores ou iguais a 0, o produto deles sempre vai ser maior ou igual a 0. Ok. Então, a minha função obedece à primeira propriedade. O segundo caso é mostrar que para todos os valores de x, a soma das probabilidades, da função probabilidade aplicada a x é igual a 1. Vamos analisar. Então, o que eu quero obter é que o somatório, lembre-se que os valores aqui de x, eles podem assumir valores 0, 1, 2, 3, até o limite de k. Então, se eu somar de x variando de 0 até k, da minha função probabilidade, o resultado que eu tenho que encontrar é igual a 1. Vamos desenvolver. E é bem simples. Para fazer isso, eu vou usar o teorema binomial, né, que diz o seguinte: se eu tenho uma potência de uma soma, né, com um expoente igual a n, esse expoente sendo conjuntos naturais, eu vou ter que o resultado vai ser o somatório de variando de 0 até n, de n combinado i, vezes a elevado a i, vezes b elevado a n menos i. Um caso particular que a gente usa quase a todo momento é um produto notável, né? O a mais b elevado ao quadrado. Se a gente aplicar o teorema binomial, ele vai ser 2 combinado 0 a 0 vezes a ao quadrado, mais 2 combinado 1 a 1 vezes a elevado a 1, b elevado a 1, mais 2 combinado 2 a 2 vezes b ao quadrado. Se a gente desenvolver, fizer os cálculos das combinações aqui e enfim, os cálculos das combinações, a gente vai chegar com o resultado a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Então, esse teorema a gente acaba aplicando no cotidiano, né? Se a gente aplicar esse mesmo teorema aqui, ó, esse resultado aqui é exatamente essa expressão aqui, onde o A é igual a P e o B é igual a 1 menos P. E o I, né, faz as vezes de X. Se a gente aplicar o teorema aqui, eu vou ter como resultado, né, fazendo o passo inverso, que isso vai ser o P mais 1 menos P elevado a K. Bem, essa soma aqui, cortando os respectivos P's, eu vou ter que 1 elevado a K, que vai ser igual a 1. Portanto, esta função é uma função de probabilidade. Vamos fazer algumas observações finais, tá? A primeira delas aqui, para reforçar, essa é uma videoaula para ilustrar a ideia de função de probabilidade e função densidade. Não é para estudar modelos paramétricos, tá? Então, as Fões e Finhos que a gente utilizou ao longo da videoaula, elas são meramente ilustrativas desses conceitos. Em outras aulas, a gente vai tratar especificamente cada um dos modelos paramétricos, ou de modelos de Fão e de Finho específicos, né, que são as mais utilizadas. O segundo é que tanto Fão quanto Finho tem, para os modelos paramétricos, principalmente, tem suporte computacional, ou seja, tem funções no R, se está no R e o Python, mas em outras linguagens também, ou outros ambientes computacionais que tem a implementação dessas funções automáticas, né, para cálculo automático delas.
E o terceiro ponto, para a gente fazer o fechamento, é que o estudo da F1 e da F pode se dar de maneira independente da aplicação. Eu posso estudar propriedades sobre a F e resultados derivados da F1 e da F independente de olhar para o experimento aleatório ou para o espaço de probabilidades, principalmente com essas propriedades. Isso torna mais fácil o estudo de probabilidades, porque separa o estudo da ferramenta por si só, que eu estou chamando aqui das Fs, né, da F1 e da F das funções de distribuição, do cenário de aplicação, que seria mais próximo à definição de evento aleatório, do experimento aleatório e, consequentemente, do espaço de probabilidades associado. Ok? Com isso a gente finaliza a nossa videoaula e eu vejo vocês numa próxima.